Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Construção e Diálogo, o canal que liga indústria, varejo e o atacadista de material de construção. Fica com a gente que o papo tá bom demais. E hoje eu tenho o prazer enorme em receber a doutora Reparos, a Sinara, da UPA Reparos, lá de Contagem, aqui para os estúdios da Revenda. E a UPA Reparos, ela é uma sucessão, e eu gostaria muito de deixar isso claro, por isso no início do nosso episódio. Ela é uma loja de material de construção generalista, isso, me corrige se eu estiver errada, mas com especialista em reparos hidráulicos. Mas não é só isso, ela é sucessora da primeira mulher proprietária de loja de material de construção de Contagem, que é o Depósito Madalena. Madalena, parabéns. Parabéns, você abriu portas, e muitas portas. Vamos lá, Sinara, vamos lá. Vamos começar. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. Né? É uma honra recebê-la aqui. Ela, assim que eu fiz o convite, ela automaticamente aceitou e nem viu como ela ia chegar aqui. E realmente tê-la nesse canal, no nosso programa, ter aqui a Sinara dentro da Revenda é uma honra. Gratidão eterna pelo seu honra tempo. É toda minha. Tá bom? Toda minha. Mas vamos começar. Já vamos começar. Quem é a doutora Reparos? Pois então, a doutora Reparos, ela surgiu da UPA Reparos, aonde quando a minha mãe, né, ela adoeceu e eu tive que suceder ela, né, entrar aí ativa. Eu sou biomédica e eu tive que me reinventar no Maticom de forma que eu direcionasse, né, algo específico, né, nesse setor. Então, foi quando eu peguei o depósito e trouxe essa especialidade e me tornei, eu trouxe uma experiência naquele setor, na área dos reparos. Então, a doutora Reparos, ela é eu falo que ela é uma personagem da vida real. Ela trabalha de jaleco, ela está sempre trazendo um diálogo ali que o cliente entende, mas que eu tento trazer a solução através do produto que eu vendo. Então, eu sempre falo que eu não vendo o produto, eu vendo a solução. Então, a doutora Reparos, realmente, ali na UPA Reparos, é a doutora que se reinventou, né? Mediante aí a minha formação, se reinventou nesse Maticom e que hoje é apaixonada pelo que faz e o Maticom em geral também. Eu comecei a gostar, a amar o que eu faço. Hoje eu não troco por nada o que eu faço. Esse mercado, ele é encantador, né? Quem entra não sai, né? É impressionante, não, né? Não. Eu estou há 20 anos e realmente eu me encontrei. Exatamente, a gente se encontra nele, né? Exatamente. É um segmento maravilhoso. Sim. Mas assim, você, né, já falou um pouquinho, eu acho que a gente até partiu para a segunda pergunta, que é como você se apresenta, né, para o mercado de hoje. Sim. Né? Então você já até me falou. E assim, da onde veio essa ideia, doutora Reparos, né? Porque, tudo bem, você acabou falando sobre isso, mas assim, foi um apelido, você se intitulou, como é que foi? Sim, como o depósito tem 40 anos, né? Os clientes já conhecem a minha história e conhecem a história da minha mãe e tudo. Então, sempre a minha mãe falava, minha filha está fazendo biomedicina e tudo. Então, quando eu entrei, né, tipo assim, é doutora, entendeu? A doutora. Então, surgiu mediante a isso. E a UPA Reparos foi mediante a UPA, que a gente fica de frente a uma UPA mesmo. Ah, tá, então... E aí eu coloquei UPA Reparos, falei, foi o Hospital dos Reparos e o Hospital do Maticom, porque hoje eu considero
O material de construção não somente os reparos, mas tudo é solução. Um reboco está caindo, você tem que solucionar aquilo, senão vai dar uma infiltração, certo? Então, para mim, o Maticom, ele virou uma possibilidade de solucionar. Perfeito, perfeito. E assim, no mundo hidráulico, né? Vamos falar de Sim. hidráulica, que você, né, é especialista, né, Sim, nossa, em hidráulica. Quais os erros mais comuns que sim. você encontra, que você vê? O chuveiro, aquela apertadinha que a pessoa dá, né? Ó, Já tá pingando, gente. presta Tá atenção. pingando. E aí a pessoa vai lá e dá aquela apertadinha. Só tá pingando, parou de pingar. Aí vai no outro dia, apertadinha de novo. Aquilo ali tem um eixo ali dentro, ele vai comendo. Então, o que é certo de fazer, que eu sempre instruo meus clientes a fazer? Trocar a bucha. A bucha é o coração do reparo. Então, é uma coisa que eu também, além de eu vender o produto, na hora que eu estou vendendo, eu estou instruindo ele também, né? A sempre manter aquele reparo com saúde, e trocando os vedantes dele, que no caso seria a bucha. Então, esse é um dos que eu pego mais aí, que na hora da gente desmontar a gente vê, né? Ah, tá, ele leva até lá para você às vezes. Isso, um registro de gaveta, por exemplo, que é aquele, o geral, tem que trazer para mim ver, né? E aí eu falo, você aperta com a mãozinha pesada aqui, né? E aí, às vezes, por falta de informação, não sabe, né? O registro de gaveta, ele não veda 100%. Então, a pessoa força querendo fechar tudo, e não vai fechar. Perfeito. Então, Você está falando uma coisa que, assim, ela tá me fomentando falar, e eu não estou conseguindo ficar quietinha, sim. né? Já não é fácil eu ficar quietinha, né? Mas vamos lá. Você faz um trabalho que a gente vem batendo muito na tecla de solução, né? A venda é venda de produto. Você vende lá a bucha que vai compor o registro de gaveta, que vai solucionar o problema. Sim. Mas você explica a solução. E isso que a gente é importantíssimo, né? É importantíssimo frisar. Você entrega a solução. Exato. Né? Então, através do atendimento. Exato, exato. Atendimento de qualidade, gente. Quem não tiver atendimento de qualidade hoje no mercado vai sair fora. Porque eu trato meus clientes como se fosse da minha família. Eu faço café expresso para meus clientes. Não é porque é um pedreiro, não é porque tá todo ali sujo. É um café expresso com um chocolatinho de menta. Ele fala, uau! Eu falo assim, você merece muito mais que isso. Sabe? Então é honrar quem te honra. Porque ele está me honrando ali e eu quero honrar ele muito mais. Então esse atendimento hoje, quem não tiver se especializando e se dedicando a atendimento, a fazer a venda com perfeição, né, com qualidade, vai sair fora do mercado. Principalmente no varejo. A gente vai seguir para uma próxima pergunta, que é a desconexão entre o balcão, o instalador, né, Sim. e o cliente final. Sim. Você acabou de pincelar isso. Qual é, né, essa desconexão? Né? Talvez seja a falta de excelência no atendimento. Mas eu gostaria de escutar um pouquinho mais de você sobre isso. Sim. A desconexão, eu tenho poucos relatos sobre isso, porque eu tento sempre, eu e a minha equipe sempre tenta dedicar o melhor que nós temos. Então, eu sempre falo, vamos dar além que nós temos. Então, assim, o cliente nunca... Eu já cheguei aí na casa do cliente. Eu já cheguei aí levar vários reparos, porque não solucionou o problema. E nem um bombeiro e nem o pedreiro. Ninguém solucionou. Eu falei, estou indo na sua casa, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Então, realmente, eu estudo aquilo para poder ofertar na vida daquele cliente. Então, na hora que eu cheguei lá, era uma caixa acoplada. Quando eu coloquei a mão debaixo da caixa acoplada, ela estava furada.
Então não era o reparo. Não tinha Mas reparo aí, que solucionasse esse problema. mas aí tinha um SOS, a gente pegou o SOS, que é uma cola que cola debaixo d'água, colocamos e resolvemos o problema dele. E ele ficou muito satisfeito. Depois disso, ele indicou vários e vários clientes para mim. Olha lá, né? É a conexão, é o atendimento, né? Eu acho que isso é primordial. E não tem, a gente sempre fala, tá, né? Nós tivemos uma sequência de gravações hoje, e exatamente isso, que nenhuma inteligência artificial vai tirar isso, Vai. né? Essa conexão. Sim. Mas, assim, tem uma frase muito legal que você usa, que aqui não tem firula, aqui é vida real. Mas por que você colocou esse posicionamento? Porque as pessoas, elas, como, né, a doutora Reparos está no Instagram, a gente vê muita coisa que não é o real. Principalmente eu falo no Maticom, porque como você vai falar de alguma coisa se você não vive ela? Certo? Então, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Então, é o que eu digo, aqui não tem firula. Então, se eu tiver que falar aqui, ó, seu reparo morreu, não tem jeito nele mais, vai ter que quebrar a parede. Eu vou ter que falar, mas vou falar com carinho, com atenção, instrução, na mesma qualidade que eu faço mesmo todos os esforços para não quebrar a parede. Porque lá o nosso paradigma lá é não quebra a parede, temos a solução. Tá. Certo? Então, até o último, né, a gente momento, vai fazer. a última instância, Sim. vai tentar resolver o problema. Isso. Perfeito. Doutora Reparos, Sinara querida, eu vou quebrar um pouco o nosso podcast, porque a Sinara, ela tem uma história muito linda, e eu queria que ela contasse um pouco para a gente a história de uma mulher que se reinventou, não deixou se abalar. Então, eu gostaria que as pessoas já seguem ela, já sabem, já conhecem essa história, mas aqui, no Construção em Diálogo, muita gente nova, e é importantíssimo que ela conte um pouco para a gente a força, né, dela, não só para esse mercado, mas a forma inspiradora que ela venceu aí uma dificuldade e transformou em oportunidade. Sim. Tudo começou na adolescência, onde eu tive uma depressão, né? E naquele momento eu fui a vítima, certo? Mediante essa depressão, meus pais me ajudaram muito, né? E meu atual marido, né, na época era namorado, me ajudou muito nesse processo, porque a depressão, ela é uma doença e ela tem que ser tratada. Eu venci a depressão e casei, né? Assumi a UPA e durante esse percurso, depois da pandemia, eu parei de andar. E aí eu tinha duas opções. Ou eu seria a vítima, ou eu seria a protagonista da minha vida. E assim foi 2 anos de cadeira de roda. E eu decidi naquele momento ser a protagonista da minha vida. E eu continuei a trabalhar na cadeira de rodas. E o cliente chegava, eu pedi meu pai, na época, eu pedi meu pai fazer uma rampa para mim. Pai, faz uma rampa acessível, banheiro, coloca um tapete de borracha e eu saio arrastando. Mas eu não quero ser a vítima, eu não quero que as pessoas olhem para mim com dó. Porque hoje eu escolho ser, né, a guerreira. E foi isso que eu fiz, né? Durante 2 anos que eu não sabia o que eu tinha, né? A gente estava tentando descobrir o que eu tinha. Eu fiquei na cadeira e tentei ser leve, né? No máximo que eu podia. Então, procurei os melhores médicos, enfim, e os clientes me ajudaram demais. Então, assim, uma coisa que eu deixo de reflexão, não somente para uma doença, mas qualquer coisa que você estiver passando na vida, por mais as circunstâncias sejam difíceis, não seja a vítima, seja a protagonista. Confronte,
confronte, porque às vezes é algo que está vindo para te ensinar algo, né? E depois disso eu senti, né, que Deus tocou em mim, que era um propósito na minha vida de vencer o meu medo, porque naquele momento eu tinha medo de ficar na cadeira. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma força dentro de mim que falava, não, eu vou vencer e eu vou conseguir sair dela. Do mesmo jeito que eu consegui ressignificar várias vezes a minha vida. Então, hoje eu sou detectada com a esclerose múltipla. O único sintoma que eu tenho, que às vezes eu tenho que falar, né, é que eu manco um pouquinho, mas nada que um salto um pouquinho mais nivelado não deixe eu elegante e maravilhosa, né? Então, assim, nada hoje me trava. E foi que eu mandei para Carla. Se nenhuma cadeira me segurou, vai ser um voo que vai me segurar para poder estar vindo aqui relatando isso. E às vezes você que está assistindo e aí está se vitimizando por pouco, né? A questão de saúde, só quem tem algum problema de saúde sabe o quanto que é importante. Então, a dica que eu dou é cuide da sua saúde mental, né? Faça o bem para o próximo. Sempre tente plantar. Plante muito. Plante em todas as pessoas que você puder plantar. Porque eu sei que, no fundo, eu colhi o que eu plantei, né? Então, naquele momento que eu decidi, não, agora eu não aceito isso na minha vida. Eu aceitei que eu ia ser uma vencedora. E hoje eu opto de ser sempre uma vencedora. Já é uma Já vencedora. sou uma vencedora. Parabéns, obrigada por compartilhar isso com a Obrigada a gente. você. Eu precisava, né? Eu precisava fazer essa pausa. É importantíssimo, né? A gente entender histórias e ela trazer relatos verdadeiros. Aqui não tem firula, é Aqui vida a vida real. é real. A ideia era essa, é mostrar que nem sempre, né, uma mulher forte, uma mulher risonha, sempre Sim. sorriso, sempre falante, não tem problema. Tem, mas foi forte o suficiente. Então, a ideia era essa. Mas você que acompanha o nosso canal e que não quer perder nenhum conteúdo, ainda não ativou a notificação, o sininho para receber as nossas notificações, ative o sininho, né? Compartilhe esse vídeo, essa história linda, né? De protagonismo, né? De fortaleza e também a doutora Reparos, ela vem com dicas e soluções inéditas. Você precisa puxa a sua cadeira, você precisa escutar ele todinho, tá bom? Mas vamos lá. Agora me diga uma coisa, como você enxerga o papel do lojista no pós-venda hidráulico? Sim, fundamental. Fundamental. Sempre que eu vendo um reparo que é de alto nível de emergência, que é emergencial, eu sempre pego o contato dele exatamente para a gente mandar um pós-venda. E aí, seu reparo deu certo? Ele não está vazando? Porque as pessoas chegam desesperadas lá. Então, quando algum cliente não me dá um spoiler, eu também fico preocupado, porque é algo emergencial, né? E às vezes por vergonha, cliente tem isso, né? Não me dá um pós-venda. Então, a gente sempre pega o telefone, chama no Zap e pergunta: deu tudo certo? Como é que foi? Tá precisando de ajuda? Continua vazando? Pode trazer, a gente vai te dar toda a assistência até você resolver o seu problema. Excelente, excelente. E assim, uma dica, né? Você como loja generalista também, Sim. Uma dica de o que o lojista precisa ensinar, né? Ou entender para que tenha menos reclamação, né? Sim. Eu não acho que eu não falei, eu dou mentoria. E os meus alunos, eu ensino sempre a metodologia da linguística infantil. Porque a linguística infantil, a gente tem o hábito de memorizar mais fácil,
certo? Então eu sempre trago essa linguística para poder falar também com o meu cliente, né? Não trazer algo muito difícil, o eixo da rosca contrária, não. Eu sempre vou falar, ó, esse eixo ele enrosca no outro, né? Então, assim, trazer uma verbalização, um posicionamento diferente para que o cliente final ele saia entendendo, porque muitas das vezes o cliente ele não tem, ele tem vergonha de falar, não fala e sai sem informação correta e faz errado. Faz errado. E faz errado. Você me disse da mentoria, Sim. né? Então, provavelmente você já até treinou equipes. Sim. Né? Sim. Um treinamento de equipes, acredito que tenha funcionado, funcionou, Sim. com certeza, mas assim, o que mais travou? Você acha que foi falta de conhecimento ou ego mesmo? Exatamente de se abrir e falar, olha, não entendi. Do aluno, do aluno lojista? Né? É, o aluno lojista. O ego. Ego. Por eu ser mulher, né? Aí tem muitos que não romperam, mas tem muitos que romperam, até Agnel, que é de Goiás. Ele está montando a 4ª loja dele. E eu fico muito honrosa dele e da Michele também, que é daqui de São Paulo. E ela é aquela mulher porreta que pega e faz. Então, tudo que eu ensinava na outra aula já estava pronto. Eu falei, que loucura, essa mulher é porreta. Ela é 360, como disse o Mar. Então, ela foi uma das, assim, que mais destacou, né? Porque foi acontecendo. E hoje ela pode lucrar mediante os reparos, já setorizar outra setorização que não tinha na loja dela, né? Então, é um modo de ganhar dinheiro aí no começo, que aí muita gente não tem dinheiro para poder iniciar, e muita gente acha que os reparos é só as coisas brutas, né? De tampas de gaveta. Não, para me chegar lá, eu tive que ir no raso. Sim, né? Um conhecimento gradual. Exato. Então, a gente vai... Paciência. Isso. E aí, graças a Deus, eu tive 2 alunos que não romperam adiante, porque acharam que tinha que comprar para vender. Eles não entenderam, porque não pularam. A minha primeira aula é mentalidade. Sem essa aula, não tem jeito de continuar a outra. Porque se você não muda a sua mentalidade, o que você vai fazer? Vai pegar, toma. Isso é mais do mesmo. Essa é uma caneca. Agora, quando a gente está na área dos reparos, essa é uma caneca, ela é de louça, ela tem água dentro, ela é para tu beber e para te hidratar. Entendeu? Ela vai fazer várias funções no seu corpo e você precisa dela para sobreviver. Entendeu? Só que para você chegar nesse patamar, você tem que destravar a sua mente. E o meu processo, por incrível que pareça, me ajudou muito isso. O teu processo da cadeira. Da cadeira. Isso, porque... Destravou. Destravou. E aí eu consegui, através dele, destravar outras lojistas. Outras áreas também. Isso. Perfeito. Eu acho que assim, eu ia te fazer uma pergunta, mas assim, eu vou pular, porque eu acho que assim, o teu conteúdo é muito direto, né? Sim. E não foi, e você não criou esse conteúdo pensando em posicionamento, é você. Eu conversando contigo agora, eu já sei, eu nem vou te fazer essa pergunta, porque é muito transparente. Então, e o posicionamento, ele flui, né? Sim. Porque você vem de verdade, você entrega a verdade. Então, né, a gente sente isso. Parabéns Obrigada. Pelo teu trabalho. Lindo, lindo, lindo. Mas assim, como mulher, você já sofreu alguma crítica, né, quando fala de hidráulica, né? De hidráulica. Aí, assim, só um parênteses, você falou bombeiro, né? Sim. Bombeiro, né? Hidráulico. Isso. Bombeiro hidráulico. Isso. Né? Bombeiro hidráulico. Tá, porque aqui, né, em São Paulo. É porque lá é bombeiro. Lá em Minas é bombeiro. Bombeiro, né? Bombeiro. Rio também. No Rio também. Né? Uma vez a gente estava com problema, eu morava no Rio, e a gente estava com problema, o bombeiro chegou, mas aqui não tá pegando fogo.
né? Porque a gente chama encanador, né? Encanador, né? Tem encanador, Cada região, né? Só É, pondo, porque quando você falou sim, bombeiro, sim, aí eu falei, deixa eu falar aqui um pouquinho, bombeiro hidráulico, né? Mas aí o exato, bombeiro, porque a gente acaba nem falando de hidráulico, né? Fala bombeiro, né? sim. Ah, então ela estava falando, mas eu acho que eu até te cortei. Você me estava me perguntando sobre o preconceito, né? Exatamente. E eu te cortei. Demais, demais. Meu marido trabalha comigo e aí o reparo quando, né, tinha eu e meu marido era só nele. Aí meu marido ia e falava não, é a doutora ali que resolve. Então, e aí eu pegava, me posicionava, falava, seu reparo é isso, explicava antes de pegar o reparo dele na mão dele, para ele entender que eu Que tenho você suporte entendia. para poder falar o que eu, né? Então aí ele já passava o reparo para mim, Se abria. se abria, porque ele viu que ali eu entendia. Foi E, uma estratégia, um escudo, ah, tá. entendeu? Ele te Sim, abriu. isso. Certo. Mas assim, você também já pôde lidar, já teve situações que você teve que lidar com profissionais que têm a técnica e não gostava de ensinar, e, e aquele profissional que é nato, que entende e adora compartilhar, né? Lá tem de tudo. É. Lá no E como depósito, você. quem quer dividir e compartilhar, tô lá para poder. A gente, tem cliente que a gente fica a tarde toda se bobear, Uhum. conversando. Porque é uma conversa saudável e eu sei que ele tem conteúdo e um aprende com o outro. A gente nunca sabe demais. Eles são os maiores professores que eu tenho. Me conta um BO. Me conta um problema sério, Um problema sério, uma coisa que realmente te marcou. Assim, né? a UPA ficar sem água na pandemia. Ai, tá. E ele falou: eu não tenho tempo, porque tem pessoas morrendo. Aquilo ali, eu pegava o reparo tremendo. Porque eu falei, gente, tem gente morrendo. E o povo tá sem água. Né? Sob pressão, né? Pressão, Ali, pressão. literalmente E pressão. literalmente eu fiz ele orando. Falei, Senhor, abençoa. Abençoa esse reparo. Que ele chegue lá e ele dê certo. Apesar de ser do outro lado da rua, eu o acompanhei. Mas foi um momento ali de desespero, porque tinha gente morrendo. E deu certo. Deu certo. Deu certo. E um reparo que deu errado e virou aprendizado. Um reparo que deu errado e virou aprendizado foi um que eu fiz numa academia. Né? Era vários reparos e ele era muito antigo, né? E aí a gente trocou, só que o problema não estava no reparo, estava na pressão de água que vinha para os reparos. Então, nenhum reparo segurava. E aí eu tive que mandar, né, um assistente técnico mesmo olhar a pressão de água, fazer lá ultrassom, para realmente eu ver o que estava acontecendo. E realmente eu não consegui solucionar o problema, eles tiveram que trocar todos os registros. Aí foi uma coisa que me deixou. Eu fico chateada quando eu não consigo resolver algo. Mas tá Mas é além da, normal. né? Tá É além normal. da possibilidade, né? Nem Chega uma tudo hora, lá. exatamente. E virou um aprendizado, Sim, né? com Talvez certeza. a gente não pode tudo, né? É um grande Exato. aprendizado, né? Uma lição nossa aí. Mas e um cliente, um lojista, ou um cliente, ou um lojista da sua mentoria que te marcou, seja positivamente ou não? Minha mentoria eu já falei, né? Já falou de dois. Agora, do meu cliente, ele vai até hoje no depósito. Que lindo. Quando eu tava na cadeira, ele ia todos os dias lá. Levar algo para me comer, algo para saber como é que eu tava, enfim. E a gente virou amigo mesmo, tipo, de eu ir na casa dele, e assim, ele teve ontem de ontem lá no depósito,
E eu conto essa história para todo mundo porque ele vibrava com cada processo meu, sabe? Eu mexia na perna, eu arrastando, isso mesmo, vai, você consegue, sabe? E uma pessoa que nem me conhece assim, e o tanto carinho e amor, então ele é uma pessoa que eu carrego comigo e que eu honro ele assim, que eu puder fazer por ele, que ele me honrou assim de forma graciosa, sabe? Eu fiquei muito emocionada na época ele tá vivenciando isso comigo. É tão bom, né? No Muito momento, bom. né? A que a gente estava falando, né? Existem situações na vida, não nós falando, mas assim, em um outro podcast, que a gente detecta a força ou o braço estendido de um lugar que a gente mal e mal espera, né? E é tão importante, tão bom. E é tão bom compartilhar esse tipo de discursos, esse tipo de discurso de vida no meio corporativo, porque a gente está tão sempre a milhão, a 100 quilômetros por hora, tentando atingir uma meta, tentando fazer o melhor, se dar o melhor, que a gente acaba esquecendo, se cobrando demais, esquecendo que por trás de todo profissional tem uma pessoa e importante, né? A gente fala de cuidar de pessoas, né? Pessoas cuidam de pessoas que cuidam de processos, que cuidam de produtos, né? Então, enquanto a gente precisa às vezes voltar, né? Voltar para a gente. Mas vamos lá. Seguindo nessa linha, o dia que você virou a chave e falou, é isso, eu faço a diferença nesse setor. Foi quando eu fui para a FECOM e as pessoas começaram a pedir para tirar foto comigo. Aí eu falei, porque eu já dava mentoria, já tinha bom alcance no Instagram, mas eu imaginava que era só ali o Instagram mesmo e não fazia muita diferença. E aí eles me chamaram na entrada da FECOM, eles começaram a cantar, fazer um batuque e chamar a doutora Reparos. Ali eu vi que eu fazia diferença na vida, na vida de várias pessoas. Porque ali tinha profissionais, engenheiros, várias pessoas que me reconheceram pelo que eu faço, né? E por isso que eu falo, né, que não tem firula, que a vida é real. A vida é real. Porque hoje as pessoas gostam muito do fake, então eu imaginei que eu iria passar despercebida ali. Nunca imaginei. E aí a chave virou. E eu falei, não, agora ninguém me segura. E aí, hoje a UPA Reparos está também em transformação, né? A gente está aumentando, né? A UPA Reparos, ela era mais ou menos 140 metros quadrados, ela vai para 450 metros quadrados. Triplicou. Porque nós vamos setorizar tudo agora e trazer uma experiência do jeito que eu sempre sonhei, porque eu achava que isso era da minha cabeça, né? Que eu sempre sonhei setorizar tudo e todo lugar ter uma experiência. Eu gosto disso, sabe? De vivenciar. Se eu tô bebendo água, gente, tô bebendo a água, ela tá descendo, ela tá me hidratando. Certo? É quase um café pra mim. Adoro café, tudo, né? É a experiência, né? Então, aquela experiência do café, aquela experiência do reparo, poderia ser mais, né? Então, e o meu marido, ele vai comigo e eu falei, então vambora. Saí quebrando tudo, né? 40 anos de depósito, do mesmo jeito, a gente hoje quebrou tudo e a gente está fazendo uma nova UPA Reparos acontecer em breve. No final do ano a gente está inaugurando ela. Olha que lindo! Com vários setores, várias experiências. Quero conhecer. Tá? As portas estão abertas. Mas vamos lá. E o setor de hidráulica, você acha que está... Como que ele está em tecnologia? Atrasado? Está... Em tecnologia? Eu acho que poderia... não em tecnologia, eu acho que ele é mal... Ele não é falado. Para você ver, pra você ter uma noção, o estudo que eu faço na área dos reparos, 100% do Maticom, 10% tem reparo. E é algo emergencial, é algo que no final do mês a conta chega.
né? Então, é algo que não pode deixar para depois. E é algo que não está sendo desfrutado. Então, acho que é muito pouco falado sobre isso e precisa ser mais apreciado nessa área. A questão não é a tecnologia, Não. é a falta de informação, é De a falta de informação. conteúdo para esse setor, Sim. o hidráulico. Só na hora que precisa, né? Que o povo Porque a gente, né? E quando a gente. Se você pudesse dar um recado, um conselho para quem está começando uma obra, o que você daria? O que você falaria? Coloque tudo do melhor. Porque o barato sai caro. E o bom custa dinheiro. E coloque profissionais bons, mesmo que custe caro. Porque os reparos, ele vem de um reparo, às vezes, que não é de boa qualidade, né? E é normal também, tem reparo que é com o tempo, todo mundo precisa de manutenção. Quem dirá, nós precisamos de manutenção. Exato, a gente, né? Chega uma hora que o reparo vai precisar a máquina falha, né? Mas uma dica que eu dou é pesquisar, né? As melhores marcas, fazer tudo com qualidade, com amor, porque, querendo ou não, é um lar, é um comércio que está sendo construído, então é um sonho. Exato. E sonho não tem preço. Não tem preço. Não. Eu falei isso também em um desses episódios. A gente não dá valor ao mercado que a gente está. A gente precisou da pandemia para isso, para se voltar, né? Para ver o quão é importante a nosso lar, o nosso negócio, seja o que você falou, Sim. se é uma empresa, se é um sonho, é o nosso negócio. Mas vamos lá. Vamos no ping-pong. Vamos, Bora. né? Perguntas aí, né? Mais secas e respostas, né? Precisas, Sim, né? Cirúrgicas. Repara o que mais te pede. Chuveiro. Registro chuveiro. Registro de chuveiro. Uma ferramenta inseparável. Amorça. Amorça. Tá. A marca que não te abandona. Do kit. Eu ia até falar, né? Porque a gente já falou sobre eles, né? E o cliente mais difícil é aquele que sabe tudo ou aquele curioso? O que sabe tudo. Terrível, né? Trabalhar com pessoa que sabe tudo, né? Não precisa falar. Né? Não, aí eu tomo aí eu deixo ele falar, depois que ele fala, eu concluo. Frase que você mais repete dia a dia. Não precisa quebrar a parede. Temos a solução. Eu pensei que aí você fosse falar que não ter firula aqui é vida real. Na rede social aqui não tem firula. Lá já é a vida real. É a né? real. Não precisa quebrar a parede. Não precisa. Gente, esse foi mais um episódio do Construção em Diálogo. Um bate-papo leve, enriquecedor. Uma pessoa maravilhosa e que a gente precisa repetir mais e mais vezes. E assim, só tenho que agradecer você desse lado, de ter ficado com a gente. E a Sinara, a doutora Reparos, de ter vindo pra cá, lá de Contagem, e não encontrou passagem. Vim de buzu. Vem de busão. E ela me falou, tô viajando de noite, mas eu não vou deixar de estar aí com vocês. E é essa força que eu queria passar para vocês aí. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.